Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. Vamos aguardando os nossos amigos irem entrando. Eu acho que eu disse boa noite, né? É bom dia. Bom dia, pessoal, desculpa. Bom dia, a gente está acostumado às vezes a fazer à noite, né? Bom dia. Esse dia friozinho, mas de temperatura mais agradável. Os nossos amigos vão entrando. E aí a gente já vai começar mais uma vez a live aqui do nosso A Caminho da Luz. Hoje, mais uma vez, eu vou contar com várias participações que eu vou anunciando daqui a pouco, que são sempre importantes aqui para nossa palestra, para o nosso desenvolvimento, para a nossa interação. Eu estou só arrumando aqui para ninguém atrapalhar. O som tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Oi, Lumena. Oi, Silvinha. Oi, Fábio. Oi, Adriana. Todo mundo aí, oi. Muito bom dia para todos vocês. É sempre bom poder contar com a presença, a participação e boas vibrações de todos vocês. Fala aí, seu João. Denis também. Oi, Lúcia. Bom dia. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Mas, para começar, eu já vou chamar a pessoa que vai fazer a palestra hoje, que vai fazer aqui o Evangelho. Espera só um pouquinho, que eu já vou chamar. Ela já está aqui. A palestra, né, na semana passada, ela teve que parar na metade por causa de um problema técnico, mas nós somos perseverantes. E aí, hoje estamos aqui de novo com a dona Joana. Pois Bom é. dia, dona Joana. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo, e a senhora? Ah, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí de novo junto, hein? Vamos lá, espero que hoje dê certo, né? Vai dar sim, se Deus quiser, vai dar sim. Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho, dona Joana. O pessoal está Certo. começando a entrar. Aí eu vou dar os avisos e aí daqui a pouco a senhora já começa a sua palestra. Tá bom? Estou arrumando a música aqui. Legal. Bom dia de novo, pessoal, para vocês que já estão aí, para vocês que estão entrando. A gente sempre começa as nossas lives aqui dando aqueles avisos que são sempre muito importantes para todos nós, né? Vocês já sabem, as nossas lives são diárias, todas de segunda a sexta, no horário das 19h30, 7h30 da noite. No sábado e no domingo, às 10 horas da manhã, tá bom? E tem também uma surpresa bastante boa, né? Que agora não é mais tão surpresa assim. Todo sábado, após a palestra aqui do Evangeluz, a gente está subindo uma aula, né, uma videoaula, e às quintas-feiras também. Então, hoje, a dona Joana vai estar fazendo a palestra. Na sequência, eu vou estar convidando o Denis, da Pré, para falar um pouquinho da videoaula que eles subiram na quinta-feira. E, na sequência, eu vou também estar chamando o Fábio, que vai falar da videoaula que vai entrar hoje, após aqui a nossa palestra, tá? Então, aqueles recados sociais, né? O Caminho da Luz, vocês sabem, está fechado, mas a gente precisa ainda da contribuição de vocês. Então, aquele que regularmente faz a sua contribuição financeira, se puder continuar fazendo, a gente agradece. Aqueles que puderem fazer esporadicamente, a gente agradece também. As nossas contas correntes estão disponibilizadas em todas as nossas redes sociais. O que a gente pede é que vocês identifiquem o depósito, tá bom? Aquelas doações para o Mercalar, com exceção de imóveis, podem estar sendo feitas lá no Semlep, na porta de baixo, no portão de baixo.
que fica na rua Jacofete, sem número, das 8 às 16 horas, todas as terças-feiras, tá bom? Sempre vai ter uma pessoa lá para estar recebendo vocês. Vocês sabem também, nesse momento, né, as crianças estão ficando muito mais tempo conosco, nos abrigos, né, porque, é claro, não estão podendo ir para a escola, e aí o consumo vem aumentando de algumas coisas. Então a gente atualizou a lista aqui, eu queria passar aqui para vocês: alimentação, leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café e açúcar, tá bom? Produtos de higiene pessoal: sabonete líquido, lenço umedecido, shampoo e condicionador para adulto, papel higiênico, material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool gel 70, álcool líquido 70 também, sabão em pó, detergente lisoforme, luva de látex de procedimento não cirúrgico e máscaras descartáveis. Esses materiais, pessoal, precisam ser industrializados, tá? Não é uma exigência nossa, é uma exigência da vigilância sanitária, que faz auditorias e pode nos autuar se os materiais não forem de procedência identificada. Por isso, eles precisam ser industrializados, tá bom? A entrega, vocês combinam com a nossa Super Marcinha, né? Das 10 às 14 horas, lá na rua Managé, número 78, que é a nova sede do nosso lar. Celular da Marcinha, 99486-4879. 99486-4879. Tá certo? Então, pessoal, como vocês já estão acostumados também, preparem a água, né? E depois também a gente vai fazer a fluidificação, a gente vai fazer a prece de sustentação e durante a prece a gente vai estar fazendo a fluidificação das águas, né? A Marcinha está aí também. Bom dia, Marcinha. Ela acabou de postar o telefone dela aí também para vocês anotarem. Então, pessoal, vamos nos preparando. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para a gente já entrando em sintonia com a espiritualidade. E daqui a pouco a gente já vai fazer a nossa prece inicial. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão
com os espíritos de luz, com o caminho da luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar, Mestre Jesus, e compreender os ensinamentos que vamos receber, assim como aplicá-los em nosso dia a dia. Que façamos o seu Evangelho presente em todos os nossos dias. Esteja sempre conosco, Mestre amado, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje, como eu disse, a dona Joana vai estar aqui com a gente, né? Ela vai falar um pouquinho para nós que o amor e o respeito se aprende na convivência do lar. E aí, na sequência, a gente vai ter a participação também dos evangelizadores da Pré e do GECAL. Tá bom? É com a senhora, dona Joana. Fique à vontade. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui de novo, né? Vamos esperar que hoje dê tudo certinho. E como você já falou, nosso tema de hoje é o amor e o respeito se aprende na convivência familiar. Eu encontrei uma pergunta: o que é amar? Como esse sentimento se manifesta? Não poderia haver explicação melhor do que Paulo, né? A Rosa gosta muito do Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o verdadeiro amor. Eu vou ler porque ele é um pouquinho extenso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que definição maravilhosa Paulo nos dá a respeito do amor verdadeiro. E nós encontramos também sobre o amor com Moisés e com Jesus, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus complementa, e ao próximo como a ti mesmo. Então, nisso resume toda a parte do verdadeiro amor, né? E o respeito? O que é o respeito? Respeito é o direito básico de todo cidadão. Ter respeito por tudo, ter respeito por todos. Uma definição boa do respeito é aquela que está no nosso Evangelho: não faça aos outros aquilo que não quer que façam para você. Então, ter respeito e amor é a capacidade de todo ser humano que tem de sentir por todos, indistintamente, independente de raça, cor, credo, religiões. Sentir amor e respeitar o próximo é um dos maiores ensinamentos que Deus nos deu. Convivência familiar. Aí está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Conviver. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do planejamento familiar. As coisas não acontecem assim ao acaso. Para se formar uma família, existiu na espiritualidade uma preparação. Reuniu-se ali todos os elementos, os componentes dessa família,
para um planejamento familiar na Terra. Então, ali foi escolhido pais, irmãos, marido e os filhos que haveríamos de ter. Uma vez formado esse planejamento, a família se constitui aqui na Terra. E aí? Como vamos direcionar tudo isso? É onde entra o amor e o respeito pelo direito de quem está do seu lado. Respeitar as suas ideias, respeitar seu comportamento, respeitar os seus direitos. A gente fala muito em direito, né? Direitos. E os deveres? Não temos deveres? Ter respeito incute em deveres para com o próximo. Eu não posso desrespeitar ninguém se eu não gosto que alguém me desrespeite. Então, essa relação familiar, ela é muito complexa. Por quê? Porque é uma individualização. Cada componente daquela família, ele é uma individualidade. Pensa diferente, sente diferente e vai agir diferente, que está dentro do seu complexo de formação. É um espírito que traz de outras existências conhecimentos, defeitos, vícios. E dentro dessa convivência familiar é que nós vamos conseguir trazer esse amor e esse respeito para essa criatura que tem defeitos. Nós também temos defeitos. Quem não os tem? Né? Só Jesus não tinha. Do resto. Então, dentro dessa relação familiar complexa, o que vai imperar? Amor, o respeito, o diálogo franco e a aceitação. Diálogo. Conversar em família, sem alterar a voz. Ninguém gosta de grito, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de berros. Então, se nós não gostamos, não vamos aplicar isso para ninguém. Vamos conversar numa boa, ouvir o que a pessoa tem para dizer. Quando se aprende a ouvir, você consegue raciocinar, você consegue entender o que aquela criatura está querendo te dizer e você vai ter o quê? Ajuda espiritual para responder. Assim, tranquilamente. Isso é respeitar. E aceitação? Todo mundo quer ter filho lindo, filho belo, filho educado, filho gentil, filho instruído, filho gênio, né? Todo mundo quer ter um gêniozinho na sua casa. Exatamente os gêniozinhos é que coloca de vez em quando as manguinhas para fora no ditado popular. Por quê? Porque ele se julga conhecedor das coisas. Ele se julga um pouquinho acima das convenções sociais. E se ele não for domado em seus instintos, se ele não for moderado nas suas atitudes, ele realmente vai se julgar superior. Agora, aceitar o filho que vem com deficiência, que vem com limitações, que vem com dificuldade de trato, aí é o papel onde o amor e o respeito vai entrar. Aceitar esse filho da mesma forma que você aceita o outro filho, que lhe corresponde aos seus anseios de todas as maneiras, é diferente. Dizem, a mãe tem preferência por um filho. Não temos preferência por filho nenhum. O que a gente tem é afinidade de espíritos. Porque como veio o filho difícil para nós lidarmos com ele, o filho deficiente, o filho limitado, e veio aquele outro filho que tem consciência das coisas, que entende e que vai colaborar com ajuda na nossa vivência com ele. Por isso é muito importante, desde pequeno,
observar esse comportamento da família, observar o comportamento dos filhos, de quem vive com você. Nas pequenas atitudes, nós vamos entender que o amor está lá dentro, talvez adormecido, que precisa de alguma coisa para trazer esse amor para fora, fazê-lo desabrochar. E desabrochando o amor, o respeito vem junto. Não diz que o amor cobre uma multidão de pecados? Pelo menos para as mães é assim, não é? Então, essa disciplina que nós devemos ter, onde eu já falei, dos direitos e dos deveres, isso tem que ser incutido na mente do ser humano desde a sua infância. Dá licença. Desde pequeno, ele tem que entender que ele tem um espaço para eles viver, mas que tem que respeitar o espaço do outro. E como é que nós vamos ensinar para ele? Ensinando que a partir do momento que eu começo a me incomodar com a atitude de alguém, aí é o limite. É o meu limite. Então, o outro também tem um limite onde eu posso estar invadido. Então, é isso daí que implica em disciplina. E disciplinar é educar. Muita gente confunde ainda educação com instrução. Instrução é obrigação. Temos que instruir nossos filhos. Instruir para o bem, para o mal, para a vivência na vida. Ele não vai viver a vida inteira do nosso lado. Ele vai ter que sair das nossas asas e é essa vivência familiar que vai dar a ele a disciplina, o conhecimento necessário de viver, de se lidar em sociedade, porque nós temos que viver em sociedade. Não nascemos para viver sozinhos. Só o eremita no deserto que está sozinho, né? Mas ele também tem ali a companhia da espiritualidade, ele não está sozinho. Então, essa vivência que nós temos que ter para com o nosso próximo, os nossos filhos precisam aprender. Porque o que nós mais desejamos é vê-los vencer na vida. E vencer só com educação, com instrução. Então, educação é em casa, instrução é nas escolas. Juntando os dois, nós temos o quê? O ser integral. Aquele ser que tem essa capacidade de sentir amor e respeitar as diferenças, as divergências, respeitar as opiniões, respeitar o direito que cada um tem de se manifestar. Diz um ditado que o seu filho será aquilo que você fizer dele. Não sei se teria tempo para uma historinha bem reduzidinha, né? Tem sim, tem sim. O seu filho será o que você fizer dele. No livro Luz no Lar, tem uma pequena historinha de uma mãe que, após muitos anos esperando receber seu filho, ele chega. E quando ele chega, ela se arvora de uma leoa, como se fosse proteger aquele filho de tudo e de todos. Ele era a coisa mais importante. E ela dizia, meu filho nasceu para reinar, e ele vai reinar. E foi deixando o filho crescer da forma que ele queria, sem impor limites, sem impor disciplina, divergia com o esposo da maneira como ela estava criando essa criança. Quando ele entra na escola, ele se torna um pequeno demônio nas escolas. E as escolas não querem aceitá-los, porque ele muda muito de escola, porque a mãe ia na escola brigar por ele. Ele era lindo, ele era inteligente, os colegas não o entendiam, as professoras o perseguiam. E era assim que ele vai criando. Aos 16 anos, o pai lhe arranja um emprego. No terceiro dia do emprego, ele já chega em casa resmungando que os colegas não entendem, que o chefe era chato, que ele não tinha nascido para trabalhar. A mãe, então, pede ao pai que dobre a mesada dele para que ele não precise trabalhar.
Ele é lindo demais para trabalhar. E assim ele vai seguindo, sempre descendo as escadas. Ele se torna vicioso, ele se torna um alcoólatra. O pai, de tanto desgosto, acaba vindo a falecer e com ele surgem as necessidades. Ela se muda para uma casa pequena com esse filho e começa a trabalhar fora para sustentá-lo, porque não tinha mais como. Aí ela começa a perceber que ela estava agindo errado, porque um dia, ao negar-lhe dinheiro, ele a espanca e ela vai parar num hospital. Saindo do hospital, ela, com medo dele, ela procura uma amiga de infância e vai morar com ela num quartinho reservado que a amiga tinha em casa. E trabalhando, ela consegue ir vivendo, mesmo isolada do filho, com muita saudade. Levou apenas uma fotografia para que ela conversasse com ele na fotografia e consegue viver. Passam-se 10 anos, ela tem então uma pequena quantia guardada, talvez para alguma viagem, não se sabe, mas ela também compra uma arma para se proteger, porque o bairro era muito perigoso. E ela coloca a arma embaixo do travesseiro. Numa noite de temporal, ela percebe que tem um vulto dentro da sua casa. Ela segura o revólver, faz uma mira na pequena penumbra que tinha para atirar na certeza de atingir a pessoa que estava ali. Com isso, surge um raio, e na claridade do raio ela reconhece o filho. Ali ela perde toda a ação, ela perde a voz, ela não consegue falar nada. E ele, como um felino, pula em cima dela e a asfixia. Achando que tinha matado a pessoa, ele vai acender a luz, talvez para procurar o seu dinheiro. Quando ele olha a foto na mão, ele reconhece a própria mãe. Essa historinha, ela é revelada pelo próprio espírito dessa mãe. Então, ela é muito comovente e ela vem nos dizer, e realmente, nosso filho será aquilo que a gente fizer. Por isso que a disciplina, o respeito, a educação, a instrução vai sempre atualizar, vai sempre estar junto e nós vamos dormir tranquilo, porque a nossa consciência vai estar tranquilo. Os pais são exemplos. Então, como o pai agir, o filho vai fazer naquele pai o seu espelho. Eu quero ser como o meu pai. Então, que seja como o pai, uma pessoa íntegra, honesta, né, de respeito. Os pais são responsáveis pela vida do filho nas diretrizes da vida, obedecendo sempre a lei do progresso e a lei da evolução. Nesse acompanhamento ao filho dentro da lei do progresso, nós temos que estar acompanhando o desenvolvimento do nosso filho. E para isso, o que nós precisamos? Buscar conhecimento. Eu tenho que ter um conhecimento à altura da vida que meu filho está vivendo, dos vícios, de todas as coisas ruins que estão acontecendo, para mim poder dar essa orientação para ele. Então, nós crescemos fisicamente, nós crescemos moralmente, nós crescemos espiritualmente junto com nossos filhos. É assim que nós vamos ajudando esse filho dentro da sua evolução. Espero que eu tenha passado a vocês um pouco do meu conhecimento a respeito de vivência familiar. Agradeço a Deus infinitamente a família que eu tenho. Tanto a de cima quanto a que eu fiz, não tenho o que reclamar. E, para terminar, tem um pensamento. Infelizmente, não tem o nome do autor. Eu gosto muito de citar quem é que escreve. Mas isso vem dizer bem, lá no fim da nossa vida, quando um filho falar te agradecer por tudo que você fez por ele. Viva de tal forma, dentro dos padrões éticos, que quando os seus filhos pensarem em justiça, em honestidade, em integridade, eles se lembrarão de você e agradecerão tudo o que você fez por eles.
Meu beijo a todos. Obrigado, Carlos, pela oportunidade. E Eu que obrigada a agradeço, dona todos Joana. que mandaram suas mensagenzinhas aí. Não dá para mim ler, porque eu fico desconectada, né? E eu tenho que estar falando, não tenho que estar lendo. Muito obrigada, que Eu que Deus abençoe a agradeço. todos. A saudade é imensa. Às vezes me pego com lágrima nos olhos, porque eu tenho muita saudade de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, dona Joana. Fique em paz. Tá? É uma emoção bastante grande nossa também. Nós que chegamos na casa e, como eu, assisti a aula com a senhora. Então, hoje, tá aqui podendo dividir essa tribuna virtual também me emociona bastante. Muito obrigado. Agradeço sempre a Deus, a Jesus e a espiritualidade que nos oferta toda essa oportunidade de evolução. Muita gratidão. Fique em paz, viu, dona Joana? Muito obrigado mesmo. Estamos aqui Tá bom? quando for preciso, tá? Obrigado. Pessoal, eu vou chamar então. Muita emoção hoje, né? Gostoso, muito bom. Emoção faz bem para o coração, né, e para a alma. A gente vai chamar então o Denis da Pré para estar falando um pouquinho para nós da aula que ele subiu. Eles subiram, né, que a Pré subiu na quinta-feira, a videoaula. Eu já estou chamando o Denis, ele já está conectando. Oi, Denis, bom dia. Bom dia, Carlos. Como você está? Obrigado pelo Tô bem. convite, obrigado por ter aberto esse espaço virtual. Você poderia ter demorado mais 1 ou 2 minutinhos, porque realmente eu confesso que eu também me embarguei com a emoção da Joana, foi fantástico. Você tem que ser muito alma, muito coração peludo, né, como diz o jovem, para não se emocionar. Então, muito obrigado pelo espaço, pela palavra. Queria agradecer meus colegas evangelizadores, a Joyce e o Bruno, que muito generosamente me cederam a palavra, e falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho do que a gente faz com a pré-mocidade. Porque assim, a gente trabalha com uma faixa de idade que é muito interessante, porque são de 12 a 14 anos. Então é uma faixa que eles estão saindo do lúdico, mas também ainda não chegaram no maduro. Então, o nosso trabalho, que é refletido nesse vídeo, representa exatamente isso. Qual foi a conclusão que a gente chegou ao formar esse modelo de trabalho? Usando as palavras da própria Joana, muito respeito e muito diálogo. E respeito mais diálogo chega na interação. E quando a gente fez o vídeo, a gente sentamos nós três e falou, puxa vida, e agora, né? Como é que a gente vai levar esse modelo de interação, como é que a gente vai levar esse modelo de comunicação com a molecada para o virtual? Foi quando a gente falou, bom, vamos jogar no simples. Vamos simplesmente filmar, como se fosse uma aula normal, se filmou, e vamos escutar a molecada, vamos deixar que em muitos momentos eles nos conduzam. Porque todo esse virtual, esse digital, essas salas, para eles é uma coisa muito natural. A gente aprende. A gente, por necessidade de profissão ou por convivência, a gente aprende a trabalhar com o virtual. Eles não, eles nascem sabendo, eles têm toda uma naturalidade para lidar com a coisa. Francamente, eu acho que a gente nunca vai ter. Então foi aí que a gente chegou nessa proposta. Eu falei, bom, ok, temos um tema extremamente interessante, porque, acima de tudo, nós estamos aqui para fornecer uma religiosidade cristã dos jovens, que é uma coisa que a gente sabe que faz toda a diferença. Um jovem que tem uma base de religiosidade cristã é um jovem que, durante a sua vida, certamente vai ter outra abordagem aos seus problemas. Ele vai ter outro enfoque aos seus problemas. Ele vai ter problemas? Claro que vai. Vai ter desafios? Lógico que vai. Só que toda vez que ele chegar num desafio, chegar num problema,
O que a gente busca? Conseguir escrever naquele coraçãozinho a palavra de Jesus. Um exemplo de Kardec, um texto do Livro dos Espíritos, um exemplo do Livro dos Médiuns. Então, se a gente conseguir escrever nos coraçõezinhos isso, a gente tem certeza, tem a firme convicção de que a vida deles e de quem conviver com eles vai ser mais leve. Dentro disso, o que a gente faz? A gente pega um tema. Por exemplo, nesse vídeo a gente falou da lei da destruição, do Livro dos Espíritos. Que o nome já causa aquele primeiro impacto. Então, qual que é a nossa abordagem? Vamos aliviar, vamos conduzir isso para pequenos espíritos encarnados que, bem ou mal, nessa vida, têm uma vivência menor. Extremamente intelectualizados, extremamente bem preparados, com acesso à informação absurdo. Então a gente leva para eles com respeito à inteligência deles, dentro da vivência menor. E de uma forma que talvez não chegue a ser lúdica, mas é de uma forma que eles vão ficar felizes, que eles vão ficar alegres, de uma forma mais leve, que eles consigam levar para o cotidiano deles. E dentro disso, quando a gente aplica o respeito, e o que a Joana falou de uma forma tão lindamente, que é ouvir e dialogar, aí a coisa flui. Eu acho que quando a gente lida com o jovem, acima de tudo, ouvir é importantíssimo. Mesmo que às vezes a gente tenha que ouvir algo que você faz aquela cara de paisagem, que você fala, puxa vida, e agora, como é que eu vou desatar esse nó, né? Que nem sei. Às vezes a gente escuta coisas assim. Mas às vezes também a gente escuta coisas muito bonitas. Teve um exemplo numa gravação de um vídeo, é bem rapidinho, né, para vocês entenderem. Em que momento a gente sabe que o trabalho vai indo bem? A gente gravou um videozinho do Dia das Mães e acabava mandando um recado para as mães. Aí um dos alunos virou, olha, eu acho que está errado. E o pai que é mãe? E a avó que é mãe? E a tia que é mãe? E não sei quem que é mãe? A gente olhou para a cara dele e falou, você tem toda a razão. Para tudo, vamos gravar de novo o final desse vídeo. Então, quando a gente concede esse espaço, a gente cede esse espaço de contestação com respeito, não tem como dar errado, o trabalho flui, coisas maravilhosas acontecem. Esse foi um vídeo que deixou a gente muito orgulhoso. Espero que seja o primeiro de uma série de muitos. E é uma aula nossa filmada. A gente simplesmente juntou a molecada, ao invés de num espaço físico, num espaço virtual, e fez a aula. E a gente... legal, você... Desculpa te cortar. Eu só queria falar uma coisa, né? Você disse simplesmente, eu assisti o vídeo, mesmo que seja simplesmente, precisa ter aí um auxílio da espiritualidade de vocês para conduzir, porque não é tão simples assim, não. Mas, Carlos, a sintonia é tudo. Isso é uma coisa, a gente já abordou esses temas várias vezes. Você tem toda a razão. A sintonia com o plano espiritual, a sintonia com os mentores desse trabalho é tudo. Porque aquele momento que você senta, você sintoniza, você começa a ser conduzido. Na verdade, é o que eu falo, nós somos instrumentos, nós somos mensageiros. Então, o nosso maior trabalho é a sintonia. Se a gente sintonizou com o plano espiritual, tudo vai maravilhosamente bem. Isso eu não tenho a dúvida. Obrigado, Denis. Eu vou chamar o Fábio, tá? Mas muito obrigado mais uma vez. Carlos, que você possa aí, sempre ser auxiliado pela espiritualidade e continuar nesse trabalho tão grandioso. Obrigado, viu, Denis? Obrigado. Eu vou chamar o Fábio da GECAL, tá bom, pessoal? Eu vi que ele já estava aqui. Deixa eu só digitar o nome dele, já achei. Eu estou adicionando. Já está carregando. Bom dia, Fábio. Estão me ouvindo?
Tranquilo, alto e bom, claro. Bom dia, Carlos. Vamos lá, gente. Um prazer estar aqui hoje. Ter a oportunidade de contar um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Eu sei que a maioria de quem está assistindo agora já são conhecedores, frequentadores do centro, mas a gente também espera que esses vídeos, né, com o tempo, alcance outras pessoas, né? Que cada vez mais pessoas de fora vejam, às vezes gente que nem for de São Paulo. Passe a nos acompanhar pela internet, até nos visitar quando toda essa pandemia passar. Então, pensando nisso, eu vou contar um pouquinho do trabalho começando do zero, tá? Como se ninguém soubesse de nada do trabalho que a gente faz nos jovens. Então, meu nome é Fábio, eu sou do GECAL. O GECAL é uma sigla, é um acrônimo, que é Jovens Espíritas a Caminho da Luz. É um grupo onde a gente trabalha o ensinamento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, com os jovens na faixa de 14 a 21 anos. Muitos já vêm da casa, do grupo do Denis, da pré-mocidade, né? Muitos já estão assim na casa desde os 3 anos, quando a gente começa o nosso trabalho de evangelização, né? Mas outros também vêm, às vezes visitam o centro pela primeira vez com os pais, ficam sabendo que tem ali um grupo dedicado a eles e aparecem lá. Acontece muito, aparecem lá e às vezes ficam, ou se não ficam, mantêm contato. A gente tem um grupo no WhatsApp também, no Facebook. Então, tem os dois lados, né? Isso é muito bacana. O nosso trabalho tem uma organização semestral. Então, assim, no início de todo semestre, os primeiros 2 encontros, mais ou menos, que a gente faz, a gente junta os jovens e a gente foca em alinhar com eles quais os temas que eles querem abordar naquele semestre. Claro que direcionados por nós, mas baseado nessas diretrizes e nas escolhas deles, a gente desenvolve um cronograma dos encontros daquele semestre, sempre pautando naqueles temas e encaixando a doutrina dentro deles, né? A gente aprendeu pela experiência que para a gente funciona melhor assim, precisa ter uma conexão com os problemas deles, com a realidade deles, tem que ser algo assim para eles um pouco mais palpável. Aí a lição absorve mais. A gente não faz esse link, é uma teoria que fica ali na cabeça deles por algum tempo e depois na aula seguinte se pergunta, já não lembram mais. Mas quando a gente faz uma aula que linka com a vida deles, aí a gente percebe que fica, aquele ensinamento fica, né? Então, dessa forma, a gente já abordou temas tipo drogas, vícios, família está sempre presente, claro, escola, direcionamento profissional. Muitos jovens já estão na faixa lá de 17 anos, começando a prestar vestibular, indo para a faculdade, então também surge isso. Relacionamento, sexualidade, respeito, bullying. E a gente, inclusive, traz, em algumas dessas aulas, convidados especialistas nesses assuntos para compor a aula com a gente e sempre incentivando a interatividade deles. É uma timidez danada. A maioria do pessoal, até para fazer uma prece, todo mundo vira a cara, olha para o chão, né? Mas a gente incentivando, quando o assunto é bacana, eles interagem. Então, dá para ver pelos assuntos, assim, que o GECAL tem uma pegada menos lúdica, né? Assim, como o próprio Denis falou, na pré-mocidade já vai perdendo essa coisa do lúdico, e no GECAL perde bastante, porque, assim, é mais sério, né? A gente começa a introduzir assuntos menos infantis para eles, e de acordo com a vida deles, porque a vida deles vai ficando mais adulta, né? Eles estão cada vez menos em casa e mais na rua, na escola, e os assuntos mais sérios vão surgir. Então, é necessário, né? Mas mesmo assim, Fábio, eu não sei... Oi. deixa eu perguntar uma coisa para você, não atrapalhando a sua linha de raciocínio. E da aula de hoje, o que vai subir da aula de hoje? O tema é... O tema da aula preparou. O tema da aula de hoje é a lei da sociedade, né? Esse semestre a gente tinha preparado trabalhar todas as leis morais, né? E é a vida em lei da sociedade. Então, a gente fez um vídeo como se fosse uma aula mesmo, com a participação deles, com algumas perguntas. Eles participaram de boa? Foi tudo tranquilo a participação deles? Fala um pouco disso aí.
com a timidez inicial, né, com a resistência inicial, tenho vergonha de gravar, não sei o quê, mas aí muitos são mais desinibidos também, então a gente vai insistindo, eles gravaram e participaram bastante, sim, foi bacana. Então acho que tá bem legal, ó, o pessoal vai gostar. Posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Então vamos lá, então assim, mesmo sendo muito sério, tirando esse aspecto doutrinário, a gente também faz algumas atividades didáticas com eles. Então, tem aula aí onde a gente põe eles para pintar, muitos tocam instrumentos, então a gente canta também na aula, né? A gente faz algumas aulas com exercícios de relaxamento, uma espécie de meditação, de forma a sempre incentivá-los, eles, a se ligarem a Deus, a divindade, aos espíritos benignos, né? Nossos anjos da guarda, nossos protetores. Na intenção de aflorar neles essa sensibilidade, essa necessidade de conectar com Deus, né? A gente percebe que isso tudo acaba, muitos deles, criando uma sensação familiar, né? Criando laços de amizade, aquela sensação de um ambiente onde eles queiram voltar, né? Isso que é importante, um ambiente onde eles possam se abrir, falar sobre os problemas que podem eventualmente estar passando, né? Às vezes a gente procura fazer também atividades que os aproximem, para deixar a coisa um pouco mais divertida. Então, semestralmente, a gente faz ali uma aula de filme, escolhe um filme, claro, sempre com uma mensagem, sempre com uma mensagem construtiva, positiva, né? Mas que também seja atual e jovem como eles. Então, assim, não pegar filmes tão velhos, uma coisa assim mais atual, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem um pessoal fazendo umas perguntas aqui, é que eu vou controlando o tempo aqui, sabe como que é, né? Eu tô cronometrando tem um pessoal aqui fazendo... Oi? Eu tô cronometrando aqui também, para não extrapolar. Fala uma coisa aqui para nós, tem gente perguntando como que o jovem faz para acessar, nesse momento, as videoaulas. Bom, as videoaulas, depois que a gente faz o lançamento aqui no Insta, né, elas são subidas no canal do YouTube, né, do A Caminho da Luz. Então, todo mundo vai ter disponibilidade para acessar por lá. Se tiver algum outro meio, eu desconheço, mas eu sei que Não isso é isso mesmo, né? E também pode seguir, se você digitar lá no Facebook direto, Evangeluz, né? Esse link Sim. já leva direto para a página, tá? Então, o Evangeluz a gente encontra lá no Facebook, e como o Fábio falou, é só subir. Vai lá, Fábio. Vai lá, que você tem mais alguns minutos aí. Já está terminando, ó, tenho 2 minutos aí. É isso aí. A gente também comemora os aniversários trimestralmente, então, assim, é uma coisa que ajuda, assim, né? A gente procura fazer isso para que eles se integrem, tenham sempre vontade de vir, criem um laço de amizade entre eles. Ó, bem resumidamente, é isso que a gente faz no GECAL. Assim, eu queria terminar com um grande recado, um convite, tanto aos jovens quanto aos pais e responsáveis desses jovens, né? Aos jovens queridos que estão conosco já, a gente gosta muito de todos, a gente está com saudade, a gente sente muita falta. A gente sente falta quando vocês não vêm ou deixam de vir, às vezes começam a entrar na faculdade e deixam de vir. E a gente fica alegre, alegra o coração quando a gente percebe que, mesmo minimamente, nosso trabalho influencia vocês de alguma forma positivamente. Cada dia que vocês retornam, ou quando, às vezes, individualmente, onde vocês procuram para pedir um conselho, pedir uma ajuda, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, muito, muito obrigado para vocês. Aos jovens que vieram da turma do Denis, da Joyce, da Pré, esse ano, que podem estar assistindo, a gente teve pouco contato, só 2 aulas antes da pandemia começar, então, assim, a gente está ansioso para conhecer mais vocês, segurem firme, voltem quando a gente voltar, né? Aos pais responsáveis desses jovens, a gente pede, por favor, acompanhem o progresso dessas crianças, sempre incentivem que eles continuem indo. Às vezes a gente sabe que o jovem está com preguiça, não vou levantar cedo hoje, ou troca o dia do centro para ir fazer alguma coisa mais divertida com os amigos. Por favor, insistam, né? Afinal de contas, o que é mais importante do que esse momento de conexão com Deus, né? Então, é importante a participação de vocês nisso. E, finalmente, aos jovens e pais que podem estar assistindo, que nunca tiveram contato com o centro, nunca tiveram contato com o GECAL,
fica aqui o convite amoroso de vocês a fazê-lo, seja virtualmente, se não forem de São Paulo, ou quando essa pandemia acabar e tudo voltar ao normal, vierem a visitar o centro, com seus jovens, seus adolescentes, serão muito bem recebidos, de braços abertos por nós e pela espiritualidade amiga que sempre nos inspira e guia esses trabalhos. Tá? Então, aqui na sequência da live, a gente vai pôr a primeira videoaula do GECAL ao vivo, é só continuar e depois a gente terminar aqui a live. É isso no recado de hoje. Legal, Fábio, muito obrigado pela participação, pelo recado aí dos jovens e dos pais. Se você puder ficar, fica aqui comigo. Claro. Eu vou fazer o encerramento, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, quem já pegou a água, agora a gente vai, então, para as nossas vibrações e a prece de encerramento, ok? Então, vamos todos cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado pelos fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse momento de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permanecemos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado a toda a equipe do GECAL aí. Tá bom? Eu vou te desconectar aqui. Tchau, gente. Pessoal, para vocês, um bom dia, um bom final de semana, né? Amanhã temos live às 10 horas da manhã com a Silvinha. Tá bom? Fiquem em paz
e que Jesus e os bons amigos espirituais protejam todos vocês. Tchau, tchau.